Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com vocês pra gente fazer um truque bem legal, pintando aqui criaturas fofinhas do livro da Cocoyu. Eu já tinha separado uma arte aqui pra fazer com vocês, que era essa daqui, ó. E aí, eu vi um vídeo de uma gringa fazendo um truque que eu achei muito legal. Inclusive, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, tá? Porque eu achei o truque legal e quis trazer pra vocês. Então, como que a gente vai fazer? Aqui, como é tudo em formato de bolha de sabão, a gente vai desenhar gotas de água. E só onde tá as gotas de água é onde a gente vai pintar. E a gente vai deixar essa gota de água como se fosse um efeito realista, tá? Pra deixar o desenho mais diferentão, fazer um truque diferente que a gente não tá acostumado a ver ainda. Então, como que a gente vai fazer? Aonde a gente vai ver aqui, assim, o rostinho, aonde vocês quiserem que o círculo fique pintado. Sabe igual aquele do cinema, que o pessoal faz uma faixa? Só que diferente desse, na onde tá a gota d'água, a gente vai pintar dentro. E aonde não tá, a gente vai deixar assim, sem colorir, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o desenho do círculo, aonde eu quero a gotinha de água. Aí, eu vou vir aqui. Ó. Vou fazer a gotinha de água. E aí, onde tá aqui, onde eu desenhei esse círculozinho aqui, é onde eu vou pintar. Aqui do lado de fora, eu não vou pintar, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer o círculo. Da gotinha de água. Pode ser um círculo, pode ser o formato que você achar mais legal, tá? Não tem problema. E aonde a gente colocar esse círculo aqui da gota de água, é aonde a gente vai pintar, como eu tava dizendo pra vocês, tá? Então, eu vou fazer todos os círculos aqui e já volto pra falar com vocês. Bom, ó, eu coloquei todos os desenhos de círculos aqui, círculos ou então formatos aqui, aonde eu quero que vá fazer essa gotinha de água, que é onde eu vou preencher dentro, tá? Você vai preencher somente dentro desse círculo, tá bom? Então, eu vou pegar meus marcadores. Você pode pintar com lápis de cor, com giz de cera. Inclusive, coloca aqui nos comentários pra mim se vocês querem que eu traga pintura com giz de cera, qual tipo de material vocês querem ver que eu venho pintar aqui pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou pegar os marcadores e a gente vai fazer a pintura. Eu vou deixar avançado pra não ficar um vídeo muito arrastado pra vocês, tá bom? Bom, gente, aqui, ó, eu já pintei dentro das bolinhas, né, que eu quero que fique colorido. Agora, eu vou fazer só essa parte aqui da parede e vou fazer as sombras. Aí, as sombras, eu venho pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, tá? As sombras dos personagens mesmo, que é pra poder dar um acabamento legal, tá bom? Eu já volto. Aqui eu antecipei, né, eu passei um pouquinho pra frente pra ficar mais rápido pra vocês, mas se vocês tiverem qualquer dificuldade com sombra, essa questão assim, fazer o acabamento, deixa nos comentários que depois eu trago um vídeo à parte pra vocês, tá bom? Agora, aqui, depois que a gente já fez o preenchimento, fez a sombra, né, fez os detalhes, os acabamentos, a gente vai vir fazer o contorno preto em todas essas bolinhas aqui, pra dar o efeito de volume, tá bom? Então, primeiro eu vou contornar tudo com a canetinha e depois eu volto com vocês pra gente começar a fazer a sombra, pra deixar com o aspecto um pouco mais realista de como tivesse caído uma gotinha de água mesmo, tá bom?
Então, eu vou adiantar o vídeo enquanto eu faço o contorno. Quando eu terminar o contorno, eu volto aqui com vocês, tá bom? A que eu vou usar, gente, é essa daqui, ó, que é a da Unipin, a 07. Eu peguei a 07 porque eu quero que seja grosso a linha, como se fosse daqui do livro mesmo, tá vendo essas linhas mais grossas? E a 07, ó, ela tem uma pontinha mais grossa, tá vendo, ó? Então, eu gosto do contorno dela por isso. Eu vou fazer o contorno aqui e eu já volto com vocês. Se caso você tiver com uma caneta mais fininha, com a ponta mais fina, pode ser até uma caneta Bic, tá, gente? Não precisa ser essas canetas nanquim, não, se você não tiver. Pode ser com uma caneta Bic. Caso você faça o contorno e fique fininho, é só você vir e fazer mais uma vez, que aí ele engrossa, ó. Aí, você vem, faz o contorno mais uma vez, ó. Eu faço isso pra deixar ele bem gordinho, tá vendo? E aí, é legal porque fica com o efeito como se fosse o contorno mesmo do desenho. Você vai contornar só onde você pintou, tá? Faz o formato legal do desenho que você fez. Vai devagar, vai aos pouquinhos, não precisa ter pressa. Mas eu achei muito legal esse efeito. Fica mais legal ainda na hora que a gente vai colocando os brilhos, os detalhes. E aí, eu fiquei babando. Eu falei, gente, eu já queria trazer esse aqui, né? Esse desenho aqui pra vocês. Só que eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí, eu vi o vídeo dessa gringa e eu achei demais. Eu falei, ai, gente, eu vou trazer pra eles também, né? Porque como o dela tá tudo em inglês, eu falei assim, eu vou trazer na minha versão, né? Tem algumas coisas que eu fiz diferente dela, mas a inspiração mesmo veio dessa arte dela. Olha que legal. Aí, só onde a gente, né, pintou, onde a gente fez o desenho, é que a gente vai fazer o contorno. Bom, gente, ó, eu já fiz, né, o contorno, e só o contorno que a gente faz já dá uma diferença, ó, no desenho, tá vendo que legal? Principalmente nessas partes que estão mais escuras. Eu tô vendo só onde eu preciso fazer o acabamento. Ai, gente, também toma cuidado, tá? Depois que você fizer o contorno com a caneta, espera ela secar, não faça como eu fiz, que na minha pressa eu vim por cima e acabei, ó, borrando em algumas partezinhas, tá vendo? Ainda bem que assim, é bem pouquinho. Agora, eu tô só apagando aqui as risquinhas do lápis que ainda ficou, os resquícios, mas aí faz que nem eu falei, apaga somente quando tiver seco, tá? Não faça como eu, que vim apagar na minha pressa, né? E não esperei secar. Mas é isso, gente. A gente fez aqui, né, os pontinhos das gotinhas de água. E aí, agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar caneta cinza. Eu vou separar os tons de cinza aqui e eu já venho trazer pra vocês. Espera aí, rapidinho, que eu vou pegar os tons de cinza. Separei aqui esses tons aqui de cinza, tá? Se você for fazer com lápis de cor, você vai pegar um cinza claro, um cinza médio, um cinza escuro e um cinza dark. Precisa pelo menos de 4 tons pra gente poder fazer esse efeito da gota d'água, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Se você tiver um tom assim também, ó, que esse aqui é o da linha da Le Plume, que essa caneta é maravilhosa, ela é uma caneta pincel. O número 700, que ele fica com uma sombra assim, ó, ele fica com uma sombra bem legal, tá vendo? Bem natural. Então, se você tiver uma caneta nesse tom também, você pode usar, tá? Aí, você pode encaixar aqui. Mas, no caso, eu só vou pôr ela aqui se eu achar que tem necessidade. Mas, até então, a gente vai usar esses 4 tons aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou começar com um tom claro. Eu vou pegar essa ponta aqui, ó, que é a ponta chanfrada, porque eu acho que a chanfrada vai ser melhor pra fazer o efeito do que a ponta pincelzinho normal, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um contorno do lado de dentro da gota, que é a sombra, tá? Aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Passando por cima desse nosso desenho mesmo, tá? Não precisa ficar com receio, porque a gente precisa fazer isso pra dar volume pra essa gotinha. Porque se ela não tiver volume, gente, não vai ficar parecendo que ela é real, tá? E tem que ser do lado de dentro, ó. Você pode usar a outra ponta também, se você achar que fica melhor, tá? Pra você. O que for melhor pra você.
Se você achar que vai ficar melhor você fazer assim, você vai fazer assim. E aí, nisso, ó, vai tomar... Vou pegar aqui, ó, o BG5 da linha do Touch. Vou vir com a ponta chanfrada, porque eu acho que ela deixa o acabamento mais legal, ó. E eu vou vindo aqui. É sempre legal você esperar, tá? Dar uma secadinha, porque senão pode rasgar o papel. Porque mesmo sendo álcool, né, gente? E a folha sendo grossinha, isso pode acontecer. Ó. Aqui a gente tá fazendo esse traço pra ele ficar mais realista. Olha como ele vai criando um volume. Como parece que a nossa gotinha, ela já tá criando um volumezinho aqui, assim, pra cima, tá vendo? Que é o efeito de luz e sombra. Eu vou pegar a média. Se você achar que não tem necessidade, na hora que você colocar, sua caneta for bem escura, você pode deixar e não precisa pôr, tá? Mas, ó, tá vendo? Conforme você vai colocando, isso vai dando um efeito melhor ainda no desenho, ó. Vai dando mais volume e mais volume, tá vendo? Isso que é legal. Aí, agora, eu vou pegar essa daqui, porque eu gosto dela, porque ela tem esse tomzinho mais acinzentado. E pra mesclar, ela é legal. Vou fazendo assim. Vou pegar essa daqui, é a GG3. Vou pegar ela de novo, porque ela é mais clarinha, e vou jogando aqui, ó. A gente fez isso, a gente vai pegar pra fazer uma sombra. Aí, eu vou pegar esse aqui, ó, o CG6. Eu acho que ele é melhor porque ele não é tão escurão. Então, a gente vai pegar a pontinha, que é o outro lado, né? Que é o outro lado da pontinha, ó. E vai fazer uma sombrinha aqui, ó. Vou ver se com ela não fica tão escura, tá? Porque às vezes pode ser que fique um pouquinho escuro com ela. Ó. E aí, depois que a gente faz a sombra, que a gente vai fazer a sombra aqui embaixo, ó, que é do volume aqui da nossa gotinha, que ela tá fazendo sombra, a gente vai pegar uma caneta branca. Então, gente, tava aqui testando essa bendita, porque ela não queria pegar. Ó, a gente vai fazer as gotinhas aqui assim, ó. Gente, de caneta branca eu tô zerada, eu tô precisando realmente comprar umas canetas brancas legais, viu? Porque, olha... E aí, eu vou trocar aqui, que eu vou pegar uma caneta branca mais fina, que essa minha tá muito grossa, gente. Vida de artista é osso. Vai acabando os material, aí a gente precisa comprar. Ó, eu vou usar a em gel, tá? Mas que se você tiver a acrílica, pode usar a acrílica, tá? Fica bem legal você passar a acrílica, porque ela dá mais destaque no desenho. Mas pode ser em gel, se você, assim como eu, né, não tiver, ou ela deixar você na mão. Porque, assim, a minha vai ficando muito grossa, e não é o que eu quero, tá? Eu quero que ela fique delicada, né? Eu não quero que ela fique horrorosa. Olha, hoje a minha Jelly Roll quis funcionar, gente. Acho que ela ficou com medo de eu jogar ela fora. Porque normalmente ela sempre me deixa na mão. Olha, gente, que legal fica o efeito. É porque assim, né? Essa daqui, né? Me deixou na mão, né? Mas, ó, só fazendo o acabamento. Tá vendo? Fica o efeitinho da gotinha aqui. Eu vou usar na outra sombra um outro tom, porque essa ficou muito escura. Então, eu vou usar a número 3 mesmo, pra fazer sombra aqui embaixo. Mas é assim mesmo, gente. A gente vai testando, né? Eu não gostei muito dessa sombra, porque eu achei que ficou muito escura. Vamos voltar com a 3, ó, de novo. Fazendo o sombreado. Você pode fazer com a pontinha fina, tá? Eu gosto dessa daqui, dessa ponta, porque eu acho que ela deixa o desenho mais... deixa mais fluido, sabe? O acabamento, principalmente pra sombra. A outra, ela deixa a sombra um pouco mais dura. Sem um esfumadinho. Mas, se você quer fazer um lado, deixar ela mais escuro, ó, é legal você vir com ela mesmo, ó, fazendo. Aí, eu vou dar uma escurecida com a 5. Eu vou vir com a BG5, que é essa daqui. Olha eu aqui, ó, mexendo tudo
no... Ai, gente, o ruim da touch é isso, que ela... Às vezes a minha touch, olha o que ela faz, ela sai. Eu não sei por que que ela é assim. Aí você tem que segurar ela aqui, ó, pra ela poder ficar. Ó, aí a gente vai fazendo as sombras. Eu peguei a BG5, depois que eu passei a BG3, eu vou vir com a BG5, vou deixar destampada pra ficar mais fácil minha vida. Vou voltar com a BG3. Vou esperar ela dar uma secada. E já volto. Quando ela secar, a gente faz mais uma camadinha. Bom, já deu uma secadinha, aí a gente vai vir de novo com a BG3, ó. Fazendo os risquinhos assim, ó, tá? Vai fazendo com a mão levinha. Porque aqui é uma gotinha de água, né, gente? Então, para a gente fazer o sombreado, a gente pode fazer um pouquinho mais delicado. Não precisa de violência, de agressividade, entendeu? Ó, aí, feito isso, secou. Eu vou jogar só mais um pouquinho da BG5 pra ela ficar levemente mais escura nessa parte, tá? Mas é pouca coisa, não vou jogar muito não. Ó, feito isso, eu venho com a caneta branca novamente. E aí, eu vou fazer aqueles... essas risquinhas brancas, né? Que é pra dar um efeito legal na gota de água, pra dar o brilho da gota de água, tá? Eu tô aqui junto com vocês testando também, porque eu não testei, tô testando tudo agora. Eu vi, eu falei assim, ai, legal, vou testar com eles, vai ficar muito legal. É um pouquinho complicado quando você tá fazendo assim de primeira, mas você vai fazendo e vai saindo, gente, vai dando super certo. E é um efeito super legal, fica muito diferente na arte, e realmente fica parecendo uma gota de água. Aí, você vai sempre fazendo na beiradinha, ó. É legal que esteja bem seco, tá? Ainda mais se for caneta de gel, porque senão ela não pega enquanto estiver molhado. Então, é legal que a caneta, o lugar já esteja seco. E aí, você vem, pode ser até com guache, se você tiver guache, você pode usar o guache também. E aí, você faz a sombra, depois, só pra gente dar continuidade aqui, a gente vai pegar, ó, tá vendo? Eu usei o BG5, só que ele ficou muito escuro. Eu achei que ficou uma sombra muito escura. Então, eu vou vir com esse aqui, que é o GG3. E aí, eu acho que eu gosto mais do GG3, né, do que do outro, porque, ó, tá vendo? É mais clarinha, então vai ficar mais legal. A sombra fica mais natural do que aquele ali. Aquele ficou muito escuro e acabei não gostando. Mas tudo bem, né? A gente vai testando pra ver o que dá certo. Ó. Eu fui fazendo na mesma direção que a outra, tá? A sombra, pra não ficar tudo na mesma direção. Ó. Aí, se eu achar que ainda tá precisando de um pouquinho mais de sombra, eu vou só escurecer um pouquinho mais a borda, mas pouca coisa. Não escurece muito, não, pra não ficar feio. Você vai com delicadeza, ó. Tá vendo? Aí, fica parecendo uma gotinha de água, uma bolinha de água. Ai, gente, eu amei esse efeito, achei tão bonitinho. Quando eu vi, eu achei uma graça. Falei, ai, eu preciso fazer. Ó, minhas canetas brancas tudo morrendo, gente. Que triste, gente. Tudo indo pro beleléu. Infelizmente. Tudo acabando. Preciso comprar caneta branca. Porque pra fazer esses efeitos assim, a gente precisa da caneta branca, gente. Ou do guache, né? Se o papel aguentar. Mas olha que legal que fica.
Fica muito bacana, ó. Aí eu vou fazer em tudo agora, tá bom? E eu já volto pra gente ver como vai ficar essa parte final do nosso desenho. Gente, eu voltei aqui com vocês pra mostrar que quando vocês fazem com essa pontinha aqui, ó, na parte pequena, é melhor, tá? Do que você fazer com aquele outro lado. Aí, eu fiz um jogo aqui, ó, de sombra. Eu falei assim, vamos testar pra ver se fica bom. Então, primeiro eu joguei a CG6 pra fazer essa sombra, ó. Eu vou pegar aqui e vou vir abrindo ela um pouco aqui nessa parte, ó. Pra ficar uma sombra grande, tá? A mesma coisa nessa gotinha aqui, ó. Eu vou vir e fazer isso. Aí, eu peguei um pouquinho dessa aqui, que é a 5, e vim só por cima e na bordinha, ó. Só vindo por cima e deixando sair um pouco fora dessa borda aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu acho que eu gostei mais. Eu acho que deu um pouco mais de volume. E aí, a gente vem com a caneta branca de novo. Aqui tá molhado, mas aí eu vou vir nesse daqui, tá? Que esse daqui eu já tinha feito. Ó, aí a caneta branca pega aqui uma maravilha, gente, olha isso. E aí, essa parte aqui você pode fazer grande, porque... pra gotinha ficar, sabe? Olha que legal, gente, o efeito que dá. Porque fica muito legal, ó. Você vai criando uma dimensão, sabe? Muito da hora. Eu achei incrível, por isso que eu quis trazer pra vocês esse efeito. Agora, eu vou terminar todo o resto aqui pra não demorar muito. Toda hora eu volto, porque toda hora, gente, eu acho alguma coisa, um truquezinho pra facilitar pra vocês poderem reproduzir, entendeu? Porque eu quero que vocês façam. E depois, se vocês fizerem, vocês me marcam no meu Instagram, tá bom? Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, na caixinha nessa caixinha que fica aqui embaixo. E aí, vocês vão lá, faz esse desenho e depois vocês me marcam. Vocês podem fazer no Bobbie Goods, tá? Eu tô fazendo no da Cocoyu, porque eu acho que ele é bem fofinho pra fazer esses efeitos. Mas se quiser fazer no do Bobbie Goods, faz e depois me marca, que eu quero ver, tá? Porque eu não fiz ainda no do Bobbie Goods. Eu vou terminar aqui rapidinho e já volto. Bom, gente, terminei de fazer essa parte das gotinhas de água. E aí, eu não gostei muito do acabamento aqui. Então, por quê? Porque, gente, a Touch, ela não é uma canetinha que ela tem ponta pincel. Pelo menos a minha, essa daqui, ela não tem a ponta pincel. Então, ela não tem essa suavidade na hora de você fazer a marcação aqui da sombra. Ela acaba deixando muito marcado, não tem um esfumado. Então, eu vou pegar o lápis da Super Soft, ou pode ser um cinza escuro, que você tiver aí de qualquer outra marca. Esse aqui é o 750 do Super Soft. E vou vir, ó, em cima dessa cor que eu coloquei aqui. E, ó, esfumando suavemente, ó. Só pra gente esfumar essa borda, pra ela não ficar tão em evidência. E ficar mais com acabamento de sombra mesmo, sabe? Gente, esse é um truque que a gente pode usar com qualquer tipo de material, tá? Se você tiver, por exemplo, fazendo com canetinha e a canetinha marcar demais o desenho, você pode vir e fazer dessa forma. Porque isso aqui, ó, faz um acabamento bem bonito no desenho. Tá vendo, ó? Eu não queria que ele ficasse tão marcado, porque como eu não tenho ponta pincel, ele fica marcadinho, ó. Mas aí, quando você faz isso com o lápis de cor, ele te dá esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? E aí, faz o quê? Com que essa gotinha venha do jeito que a gente quer mesmo, que é saltar do papel. Ó, eu venho apertando o lápis, aonde tá bem rente aqui, ó. A linha do desenho, eu venho apertando o lápis. E quando eu vou indo pra borda, eu vou, ó, suavizando, tá vendo? Suavizando, pra ele ficar com esse efeito de esfumado. É assim que eu faço o acabamento no desenho, quando a canetinha marca demais. E isso deixa o desenho mais bonito, deixa o acabamento mais realista, deixa o acabamento mais esfumado, entendeu? Que é o efeito que eu gosto, que eu acho que fica bonito. E como tinha ficado muito marcado, eu não gostei, aí eu vim esfumando. Então, você pode fazer esse acabamento aqui pra tirar a marcação de qualquer
desenho que você estiver fazendo, tá? Esse é um truque que eu uso, que nem eu falei pra vocês, quando tá muito marcado e eu quero que fique com um estilo mais esfumadinho, com acabamento mais bonito, é isso aqui que eu uso, esse truquinho aqui que eu uso, tá? De preferência, tem que ser um lápis que ele cubra, que você sabe que ele vai cobrir. Eu sei que o Super Soft tem esse acabamento, mas eu sei que tem outras linhas que fazem esse mesmo efeito. Eu sei que tem o da Léo e Léo, né? Mas também pode ser de qualquer outra marca, tá? Não precisa ser um lápis de cor super ferradão, não. Pode ser um lápis de cor cinza mesmo, normal, que você consegue fazer essa sombra. E se o cinza não for potente, você pode vir com preto, que o preto, se você deixa a mão leve, ele vai ficando com um acabamento de cinza, né? Mas, ó a diferença. Então, eu vou fazer isso na parte toda do desenho. Eu vou só adiantar pra frente, tá? De toda do desenho, depois eu volto, que esse é o acabamento pra gente deixar esse efeito bem 3D, tá? Já volto. Ai, gente, olha, eu amei esse efeito. Eu achei que ia dar super errado. Teve um momento que eu tava pintando que eu falei assim, meu Deus, isso aqui não vai dar certo, mas deu certo. E o truque de você fazer o esfumado com o lápis dá muito certo, tá? Porque como a gente, né, às vezes não tem a mesma canetinha, que no caso da menina que eu vi o vídeo, ela tava usando o Ruhu. E as pontas da canetinha da Ruhu, elas são flexíveis, né? E você consegue fazer um esfumado legal. Só que a Touch, ela é mais durinha, então pra fazer aquele efeito não dá certo. Mas a gente sempre dá um jeito, gente. Você usando o lápis cinza pra fazer o esfumado, fazendo do jeito que eu fiz, começa mais apertando o lápis, depois vai deixando a mão mais leve, o esfumado vai vindo, o degradê vai nascendo e fica muito legal, gente, dá muito certo. Aí agora no final, eu só passei em cima um pouquinho dessas gotinhas, eu coloquei um pouquinho da caneta azul em gel, essa daqui é da Sarasa, que ela é com textura da linha pastel, então ela fica um azulzinho que dá que fica igual a branca, sabe? Que ela aparece um pouquinho mais o gel dela. Mas, ó, ficou muito legal, gente. Eu gostei muito de fazer esse efeito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Me segue também nas redes vizinhas, tá? Lá também eu posto vídeos curtinhos, então é legal pra vocês me seguirem lá também pra ajudar o canal a crescer. E é isso, gente. Eu espero que vocês façam esse efeito, me marquem lá depois no Instagram pra eu poder ver o trabalho de vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo e tchau, tchau!